Cadê os T's? Marina Daniel. Marina e Lia Daniel. A Lia deve estar também na aula agora, né? Lógico, né, professor? Lógico que a Lia está na aula. Grande Alain. Rapaz, perdeu o Pikachu, rapaz. O Pikachu é um covarde, hein? Covarde, Alain. Deixou vocês assim. E o goleiro também saiu, o goleiro. Não é o nome dele? João Miguel? Não, eu esqueci o nome dele. Não lembro o nome dele. O Barbudo, né? O Barba. Perca do Pikachu. É assim mesmo, cara. Eu já passei por isso. O time também já caiu 2 vezes. Olha o PH aí, ó. PH, the books on the table. Estou ampliando meu inglês. Brevemente nós estamos falando aí só em inglês. A aula vai ser toda em inglês. Só que não. Orleane. Bora lá, né? O Eclis, nunca mais vi o Eclis, não sei o que aconteceu com o Eclis, não sei se é porque ele preferiu a orgânica com dos anjos. Talvez tenha sido, né? O Eclis, ele tá dizendo para mim, o dos anjos, que a participação do Eclis na orgânica foi 100%. Então vamos lá, vamos voltar para nossas brincadeirinhas, não tão agradáveis assim. Vou espelhar para vocês. Me diga uma coisa, quando vocês entram na aula pela manhã, vocês entram no CADES, é? Vocês vão lá no CADES, você já tem o link, né? Guardadinho. Ah, beleza. Também faria isso, não vou mentir. Eu tenho um link lá, eu vou ter que abrir o CADES e... Eu coloco lá no CADES. Coloco lá o link, coloco o que eu vou trabalhar, né? Enfim, para deixar tudo bem, vou no CADES só para ver as atividades. Tá certo. Vamos lá, continuar aí. O gás hélio, disponível comercialmente, pode ser gerado pelo decaimento radioativo, sobretudo do urânio, conforme esquematizado pela série de decaimento. Ah, gente, uma coisa. Vocês são do 3º ano, eu particularmente não cobro a atividade de vocês aí, né? Eu não acho necessário, não. Até porque, o que é que eu posso cobrar? Posso cobrar que você esteja sempre fazendo questões, sempre trazendo aí dúvidas, né? Ou até mesmo uma novidade para a turma, enfim. Mas cobrar atividade, longe de mim, tá? Não cobro e nem vou cobrar nenhuma atividade de vocês, tá bom? Então, conforme o esquematizado, pela série de decaimento, desde a formação da Terra, há 4,5 bilhões de anos, apenas metade do urânio 238 decaiu para a formação de hélio. Vocês estão vendo todo o processo aí, né? Urânio, tório, e aí o PAC, o PH já até me falou o nome e eu fiz o favor de esquecer, mas deixa para lá. Aí tem tório de novo, enfim, tem todo o decaimento, até a formação do chumbo lá no final, né? Com base nessa informação e seus conhecimentos, é correto afirmar, bora lá, o decaimento de um átomo de urânio 238 produz ao final da série de decaimento apenas um átomo de hélio. Primeiro, a gente tem que ver esse processo aí, né? Aí vamos ter que fazer o decaimento porque ele quer que produza justamente aí o urânio 234. A relação, tá? Então, nós temos dois procedimentos. Vou botar aqui o primeiro, onde nós vamos fazer o decaimento do 238. Vou tirar bem aqui esse MIT que fica bem na frente, eu não consigo escrever. Parece um V, tá, gente? Parece um V, eu nunca consegui mudar meu U. Nunca consegui mudar nem o meu U, nem o meu S. O meu S, o pessoal disse que é 5. O meu U, o pessoal disse que é V. Eu tento, não consigo, tá? Então, é o 238. Ele tem um número atômico aqui, normalmente, 2, né? Então, vamos lá, vamos fazer os decaimentos, numa sequência, tá?
Então, ele tem uma partícula alfa aí, não tem, ó? Pertinho do tório, vocês não estão vendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, ele vai produzir aí o tório, 234, que nós estamos vendo lá. 234. Massazinha do tório é 90. Né? Porque eu estou tirando 2 aqui, né? E aí, vou continuar. Agora, eu tenho um beta, não tem? Eu tenho um betazinho aí. E na sequência, vem o pá! Vem o pá, que tem aí a massa dele também, que é o 234, né? Esse 234 aqui, ele vai ter a massa 91, nós estamos vendo lá embaixo. Também houve a soma. E aí, com mais um beta, eu vou produzir, faço a produção do urânio, né? No caso aí, urânio 234. 234, e fazendo a representação vai ficar 92 aqui, né? Pronto, então eu tenho essa primeira maneira aí, para poder sair do 232 e produzir esse 234. Aliás, 238, perdão. E produzir 234. Então, fiz aí decaimento alfa e 2 beta para chegar nesse. A outra maneira, eu posso fazer direto, né? O decaimento direto na relação 234 para o tório. Posso fazer direto, né? Ó. Posso chegar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Decaimento. Tá? Decaimento de urânio 234. Então, assim, para o tório, no caso aí, o tório 230, perdão, 230, porque a relação de, que eu preciso de um alfa, né, é 230. Beleza, então vamos fazer direto isso daqui, ó. Então, pego ele, 234, aí eu vou produzir, né, a massazinha dele, quanto é, nós vimos, é 92, eu não vou precisar da massa, vou colocar tudo bem, vamos lá. Porque eu vou ter esse decaimento aqui, ó. Opa, tem alguém pedindo para entrar. O Guilherme Teixeira. Ele estava na primeira aula, vocês lembram? Guilherme, você estava na primeira aula? Eu não me lembro. Tudo bem. Então, produzirá aí esse tório, né? Ó. Esse tório, se é 234, e aqui é um alfa, então aqui vai ser 230, e aqui vai ser 93, né? Porque, aliás, 90, né? Então, se a gente for fazer a relação, nesses dois decaimentos, a gente vai ter uma representação aqui, né? Ó, umas partículas alfa, né? Então, essas partículas alfa representam, inclusive, o nosso amigo hélio, que a própria questão está trabalhando. Então, quando ela fala na letra A, por exemplo, diz assim, ao final da série de decaimento, apenas um átomo de hélio. Então, nesses dois decaimentos, tanto na representação direta, 238, para produzir 234, e 234 produzindo um tório, eu não tenho apenas um decaimento alfa, né? Eu tenho esse decaimento alfa e tenho esse outro, né? Ó, eu tenho esse outro decaimento. Então, não é apenas um, né? Vão ser 2, não é não? Nós temos 2 decaimentos. Então, veja aí na letra B, ó. Decaimento alfa 238, ó, urânio, professor, para 234, gera aí a mesma quantidade de hélio que o decaimento do 234 para 230, que no caso o tório aqui, né, ó. A quantidade que eu tenho, lembrando que esse raiozinho aqui é igual, é um 2 aqui, né? É igual ao hélio. Não esquece disso, né, ó. É a mesma representação, é a mesma indicação. Então, para sair 234 para 238, ou o processo inverso, e a questão do tório, eu vou ter a mesma quantidade de decaimentos alfa, que indica aí a representação de hélio. É a letra B. A letra B, a correta. Gente, eu me lembro dessa questão. Ela não é tão assim, vamos dizer, interpretativa. A gente tem que fazer a relação aí do decaimento, mas eu me lembro dessa questão, na questão do ano passado,
numa revisão que eu estava trabalhando com os alunos que iam fazer questões do ITA. E ela exige só essa questão de identificar aí os processos de indicação desse decaimento e lembrar especificamente que essa partícula alfa vai representar o hélio, né? A mesma representação do hélio. E isso vocês não podem esquecer. Ok? Estou sentindo falta do Eclis, ele não está falando hoje. O que foi que aconteceu, Eclis? Eu sinto sua falta, meu querido. Você faz parte da minha trajetória no Instituto Magista de Ensino. O beta é o elétron, justamente, Alan. O beta é o elétron. Isótopo 14 do carbono emite radiação beta, sendo 1 grama de carbono de um vegetal vivo, apresenta cerca de 900 decaimentos beta por hora, um valor que permanece constante, pois as plantas absorvem continuamente novos átomos de carbono 14 da atmosfera enquanto estão vivas. Uma ferramenta de madeira recolhida num sítio arqueológico apresentava 225 decaimentos beta por hora por grama de carbono. Sendo assim, essa ferramenta deve datar aproximadamente. Aqui está faltando uns dados, que é, por exemplo, carbono 14, ele tem um período de meia-vida de 5.700 anos. Isso quer dizer que vai diminuir a metade em 5.700 anos, né? Vai diminuindo a metade. Outra coisa, a gente tem que levar em consideração o nosso calendário, ele tem cerca de 2.000 anos. Esse calendário que a gente usa hoje, ele tem cerca de 2.000 anos. Então, aqui é uma referência. Faltou essa informação na questão, tá? Faltou essa informação. Então, já estou indicando para vocês isso daí. Então, veja. Aqui, ele faz com que o aluno perca um pouco o norte, quando ele faz esse decaimento aqui, né? Ó, por hora. E ainda forneceu uma massa do carbono de 1 grama. E deu aqui a quantidade de 225 decaimentos por hora. Primeira vez que eu fiz essa questão, já até fiz uma questão parecida com vocês, só que é com emissões. Não sei se vocês lembram. Se não me engano, foi a primeira questão da seção Enem de reações nucleares 1. Foi a primeira questão. Que a gente primeiro calcula a quantidade de emissões, né? Depois a gente vai calcular a quantidade de massa com essas emissões, encontra esse valor de emissão e faz o decaimento dela. Vê a quantidade de meia-vida e multiplica lá pela quantidade de carbonos, né? Que é o T igual a X vezes P. Vocês lembram dessa questão? Então a gente vai remeter a ela e a gente vai errar. Porque aqui é muito mais prático. Vou mudar de cor agora aqui. Muito mais prático a gente iniciar a fazer um decaimento aqui, ó, nesses 900 decaimentos da partícula beta. E chegar na relação desses 225, ó, parte de 900 para chegar a 225. Então, a primeira coisa que eu faço é justamente dividir isso daí, né? Vou dividindo até chegar em 225. Então, aqui é a primeira meia-vida. Né, vai dar quanto? 450, é metade. Não é isso? Lembrando que isso daqui que eu estou falando são os decaimentos beta. Então, a metade de 450 vai justamente representar as 225 que nós temos aqui, né? Ó, olha ela aqui, ó. 225 decaimentos, no caso aí, a beta. Então, eu vou parar aqui, porque o que interessa para a gente é justamente dizer que nós temos 2 meia-vida. Então, o tempo que é? O tempo aqui é x vezes p. Não é verdade? Então, o tempo que ele quer saber. Então, veja só. Nessas 2 meia-vidas, e com a quantidade que nós temos aqui, o decaimento, a metade do carbono 14, vai ficar 2 vezes 5.700 anos. Que aí vai dar para a gente 11.400. 11.400 anos. Só que nós não encontramos esse valor aqui. Nós não encontramos 11.400 anos. Porque nós vamos ter que levar em consideração a idade do nosso calendário, né? Que é de 2.000 anos aproximadamente.
Então, o que a gente faz para encontrar esse tempo? Esse tempo vai ser justamente esse 11.400 menos os 2.000 anos. Aí a gente vai encontrar um valor de 9.400 anos antes de Cristo, né? Porque, ó, o calendário nosso está relacionado aqui, né? Que é o chamado depois de Cristo, que corresponde aí a 2.000 anos, e nós temos aí o gabarito letra C, de campeões. Essa daqui não é fácil. Essa daqui não é fácil, né? É considerada questão de nível, ela. Vocês notam que quando vocês observam as questões que não tem nem a data, né? Só a banca, é questão osso, que você precisa coçar um pouquinho a cabeça. Tudo bem? Tomar bem aqui um golinho de água. Vamos passar para a próxima. Depois a gente brinca, tá? Próxima aula eu vou trazer uma musiquinha pra gente cantar, né? Aquela coisa bem mais, parece aqueles acampamentos, né? Já fui para acampamento aqui, sabe como é legal? Eu vou cantar para vocês, né? Vou pedir a participação. Acho que a Marina fez alguma pergunta para você, Marina. Deixa eu ver aqui. Foi bem rápido. E como eu acompanho no celular, tinha que saber o tempo de meia-vida do carbono, tinha. Então, se você pega a questão e ele não te deu a quantidade de tempo, você não vai saber. Então, por isso que eu coloquei embaixo, que faltou essa informação. 5.700 é a meia-vida do carbono. Tá bom? Então, tem que saber. A internet hoje está problemática em X. Eu sei como é que é isso. Vamos lá. No campo da metalúrgica, esse daqui é o nosso início, né, dos conteúdos, né? No campo da metalúrgica, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução significativa de lixo metálico. E este é o caso de uma microempresa de reciclagem na qual desejava-se desenvolver um método para separar, os metais de uma sucata composta de aproximadamente 63% de estânio, 37% de chumbo, usando o aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais isolados com aquela mistura, todos obtidos sob a mesma condição de trabalho, né? Então, veja aí. Ele deu para a gente aqui o gráfico do chumbo, deu para a gente o gráfico do estânio. O que é que a gente analisa? Que é constante aqui para os dois, né? Ó, na fusão, e é constante para os dois na ebulição. Por quê? Porque eles são puros, né? Ó, estão sozinhos. Então, esses dois gráficos aqui, eles representam aí substância pura. Já no de baixo, faz a referência entre a mistura de 37% do chumbo e 63% do estânio. Só que vocês notam que é constante apenas na fusão. Na ebulição, houve a variação, né? Mistura eutética, justamente o que o meu querido pH está falando, né? Então, nós temos aí uma mistura eutética. Considerando as informações da figura, é correto afirmar que a sucata é constituída por, letra A, mistura eutética, pois funde a temperatura constante. Preciso ir para outra? Não, né? De cara, meus queridos alunos, vocês acertariam sem medo de ser feliz essa questão. Ela está muito viva e recente aí na nossa cabeça, né? Então, nós temos uma mistura eutética, ela vai fundir a temperatura constante. Mistura azeotrópica, não, seria o contrário, né? E outra, nós estamos falando de metais, né? Aí é uma liga metálica, gente. Aqui é uma liga, né? É uma liga metálica aqui. Não é especificamente para ser azeotrópica, seria mistura aí dos líquidos, né? Especificamente, né? Álcool 96, enfim, tá? A relação está vinculada a isso.
Mistura azeotrópica, não é? Uma substância pura, nós vimos que está para cada um. Suspensão coloidal, que se decompõe pelo aquecimento, não é? Primeiro, olha a natureza aqui. Eu não vou ter colóide metálico, tá? Eu tenho colóide de gás e sólido, eu tenho colóide de líquido, né? Eu tenho colóide de gás e gás, mas metálico não existe. E substância contendo impurezas com a temperatura de ebulição constante, também não. A relação é de mistura eutética mesmo, tá? Bora aqui para a próxima. A próxima ficou aqui já. Mais uma vez, eu já respondi essa questão lá na outra unidade. Mas fica prático. Mesmo que vocês não estejam vendo esse tracinho aqui, ó. Vocês não estão vendo esse tracinho aqui, tá? Isso daqui foi um erro, eu borrei. Isso foi sem querer, tá bom? Então, veja, ó. Entre 6 e 23 de fevereiro, contendo os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, dentre as diversas modalidades esportivas, o PH, tá certa a expressão? É curling. Se tiver errado, por favor, me perdoe. Não sei se é assim, né? É um jogo disputado entre duas equipes sobre uma pista de gelo, cujo objetivo consiste em fazer com que uma pedra de granito em forma de disco fique o mais próximo possível de um círculo, de um alvo, no caso, né? Vassouras são utilizadas pelas equipes para varrer a superfície do gelo na frente, né? De modo a influenciar tanto na sua direção quanto na velocidade. A intensidade da fricção e a pressão aplicada pelos atletas durante o processo de varredura pode fazer com que a velocidade da pedra mude em até 20% devido à formação de umas películas de água líquida entre a pedra e a pista. O gráfico apresenta um diagrama de fase da água, no caso nós estamos vendo aí todo o processo, vemos as passagens, né? E aí a questão dele falar de pressão, ele fala mais ou menos aqui, ó, né, ó, próximo da vassoura, cadê? De modo a influenciar. Então vai adicionar, o cara vai estar varrendo. Você já viu esse esporte? Quem já viu esse esporte? Alguém vai e joga uma pedra de granito de gelo, né, ó, joga ali, aí vai alguém varrendo, ó, que ela vai ganhar velocidade. Né? Quando está chegando perto, eles vão tirando esse processo de transformação, que é justamente a passagem, né? Ó, passagem do sólido para o líquido. Não é isso? Então, eles vão tirando. Por isso que eu marquei a letra D aqui, ó. Está a letra D como gabarito, porque é o que ele quer dizer. Com base nas informações constantes no texto e no gráfico, a seta que representa corretamente a transformação promovida pela varredura é o número 1. Porque eles começam a varrer e alguém joga. Então, ela cria a passagem, vai ficar películas do estado líquido fazendo o deslizar. Já falei, inclusive, para vocês sobre isso dos patinadores, né? Eles adicionam pressão e conseguem deslizar, fazer aquela passagem. Notem que aqui é o da água, por quê? Porque aqui está muito próximo da pressão, tá vendo? Ó? Então, a passagem do estado para o outro vai corresponder muito em função da pressão. Se aumenta a pressão, a passagem vai ser eminente. Se eu retiro a pressão, ela vai retornar para o seu estado anterior. Ok? Então, é letra T. Letra D é a nossa correta. Nossa letra correta. E vamos para a quinta questão. Só parar aqui para tomar uma aguinha, porque a garganta não está muito boa também, não. Bora lá. Questãozinha aqui. Fala de densidade, né? Deixa eu botar bem aqui. Pronto. Pronto, agora você lê. Pronto. Uma usina de reciclagem de plástico recebeu um lote de raspas de 2 tipos de plásticos, um deles com densidade de, tá meio cortadinho, mas dá para ver, dá 1,10 gramas por litro, né? E outro com densidade de 1,14 quilogramas por litro. Para efetuar a separação de 2 tipos de plástico, foi necessário preparar 1.000 litros de uma solução com densidade aproximada, né? Misturando-se os volumes adequados de água, com a densidade aqui de 1 kg por litro, e de solução aquosa
de NaCl que tem essa densidade aqui de 1,25 gramas por litro. Então, nós temos como referência a densidade da água e a densidade da solução aí, no caso do NaCl. Esses volumes em litro podem ser, respectivamente. Vamos ver como é que trabalha aí. Primeiro, é a questão das densidades, né? Nós vimos aí a densidade da água, que é de 1 kg aí por litro. 1 kg por litro. Eu posso trabalhar aqui, inclusive, a formulazinha, né? Densidade da água é justamente a massa que nós correspondemos aí à água, dividido pelo volume, né? Justamente do elemento água. Se eu faço aqui um cruz credo, só para a gente dar uma melhorada na formulazinha aqui, então, a massa vai ser a densidade que nós temos, né, ó, densidade da água que nós temos, vezes o volume, né, que a gente vai querer saber. A questão está querendo saber sobre esses volumes. A gente faz a mesma coisa para a densidade aí da solução. Então, a solução, tá? Solução, não vai dar para eu colocar porque o meu espaço é pequeno, mas vou colocar só em NaCl, tá? Mas a ideia é da solução. Então, a gente vai ter a massa da solução e o volume da solução. Façamos a mesma coisa lá. Faz uma regrinha de 3. Então, a gente vai ter aqui a massa da solução, igual a densidade dela, que nós também já conhecemos, né? E o volume que nós necessitamos lá no final. Se eu quiser fazer logo as substituições, eu já posso fazer, né? Eu posso fazer a substituição, porque eu já sei a densidade aqui, ó. Aqui é 1 kg por litro. E aqui é 1,25 kg por litro. Então, ficaria, inclusive, a massa, seria 1 kg por litro vezes o volume da água, e a massa da solução seria 1,25 vezes o volume. Mas nós temos que fazer a relação do seguinte, de um volume total, né? Ele disse, inclusive, que o volume seria de 1.000 litros, né? A relação de 1.000 litros. Então, eu posso fazer a relação direta com esses dois, né? Tanto com o volume que eu quero da água, quanto o volume da solução que eu vou precisar. Então, eu posso dizer que o volume total, né, seria a soma desses volumes. Eu não posso dizer. Não posso. Seria, no caso, a densidade de um, volume do outro, densidade do outro, volume do outro. Só que no total, no geral, a gente vai fazer a somatória desses volumes. Não é isso? Então, eu posso, inclusive, já dizer isso, né? Que o volume da solução aí, NaCl, mais o volume da água que nós necessitamos, vai estar com o que eu quero fazer, e foi feito aí de 1.000 litros. Então, eu posso guardar isso daqui. Ok? Até aí, tudo bem? Como é que eu calculo essa densidade, professor? Posso dizer isso, ó, que a densidade dessa relação, dessa solução, é a massa de água mais a massa da solução, no caso aí, NaCl. Tudo isso aqui dividido pelos seus volumes, né? Então, pelo volume da água, mais, não posso esquecer, uma somatória, o volume do NaCl. Pronto, a formulazinha que a gente vai utilizar é essa. Né? Mas eu posso mudar isso daqui, não posso? Posso mudar isso daqui justamente porque eu vou fazer uma relação direta nas fórmulas, né? O que vem a ser a massa, né? A massa de cada um, né? O que eu tenho lá em cima, a massa de cada um. Posso substituir, não posso não? Então, vamos lá. Eu vou ter que ficar sem espaço aqui, eu acredito. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Se tiver muito pequeno, por favor, vocês me avisem, tá? Então, o que é a massa da água? É justamente a densidade vezes o volume da água, não é não? Então, vai ser o quê? Vou mudar de cor aqui, tá? Para não botar um vermelho. Pronto, vai ficar 1 kg por litro vezes o volume da água. E vou somando. Mais a massa do NaCl, que é da solução. Então, vai ser a densidade do NaCl, não é isso? Que é 1,25, lembrando que é da solução, tá? Quilograma por litro.
vezes o volume da solução de NaCl. Tudo isso daqui vai ser relacionado a uma somatória dos dois aqui, não é? Ó. Ah, professor, mas eu não tenho esses volumes. O que é que eu vou fazer nessa relação final? Ora, o que foi que eu fiz bem aqui, ó? O volume de NaCl mais o volume de água é igual a quanto? A 1000. Então, eu vou colocar 1000 aqui, ó. Coloco 1000zinho aqui, né? Passo aí essa relação. Só que a densidade aqui, essa densidade, ela precisa ser adicionada. E para ela ser adicionada, a gente vai ter que fazer uma pequena relação aí, né? Que diz assim, um dos plásticos tem densidade de 1,1 e o outro tem uma densidade de 1,14. Então, é como se eu estivesse fazendo uma relação entre esses dois valores, né? Como se estivesse fazendo aí uma média deles, né? A média dessas duas densidades. Que o meu tempo, que horas são? Ah, eu tenho tempo. Que esse valor aqui vai dar para a gente um valor aproximado, tá? De 1,12. 1,12 é o valor aproximado. Então, vamos para a matemática. Agora o cachorro começou aqui, hein? Então, o que é que eu faço? Daqui é muito parecido com aquela formulazinha que a gente calcula da massa molar. Então, vamos multiplicar isso daqui, né? 1,12 quilogramas, que é mais ou menos a discrepância entre os dois, vai dar 1.200 e alguma coisa, né? 1.120, né? Vou multiplicar por 1.000, aqui é 1.000, tá, professor? Então, 1.220, eu fiz a multiplicação direta, e vou repetir isso daqui para a gente ter as nossas relações. Então, 1 vezes o volume da água que eu não tenho, mais 1,25, que também é o volume que nós também queremos, só que eu posso fazer uma relação aqui, não posso? Eu posso fazer isso daqui, ó. Posso dizer que o volume de NaCl é igual a 1000 menos... A internet tá falando. Estou escrevendo e não tá aparecendo para mim. Não sei se aparece para vocês. Tá aparecendo aí? V da água, né? Essa questão é chata. Pronto, eu tenho esse valor aqui, ó. Vou substituir bem aqui, tá vendo? Vai ficar 1000 menos esse VH, que é o da água. Porque eu vou ter duas incógnitas, né? Não preciso mais de dividir, porque agora eu já multipliquei tudo ali, né? Então, o que é que eu faço aqui? Continuando, 1120 vai ser igual a esse valorzinho, que eu vou continuar com ele aqui, mais esse valor multiplicado por 1000, dá 1.250, né? 1.250, menos 1,25 volume de água, não é? Trocando aí em miúdos, né? Fazendo as trocas, né, para poder ter as unidades iguais. Vou puxar para cá. Aí vai ficar 0,25, que eu fiz a união de volume com volume aqui, né? 0,25 volume de água. Ixi, vai bagunçar. Ficar sem espaço aqui. Deixa eu apagar esse 1000 aqui. Tá muito grande esse 1000. Deixa eu só dar uma apagadinha nele. Vou ficar sem espaço aqui. Pronto, então vai dar esse valor igual, né? Fazendo aqui a 1.200 e 1.120 e a relação aqui com 1.250, então a gente vai ter aí 130. Né? Eu modifiquei os sinais, vocês podem fazer todo esse processo matemático aí. Então, o volume aqui da água, que não apareceu ali, o Ozinho, né? O volume da água vai dar aí 130 dividido por 0,25, por 0,25, que vai dar aqui 520 litros. Bem, eu assim encontrei. Eu fiz várias e várias vezes, e eu não consegui chegar nesses 500 aqui direto. Eu já olhei essa questão até na original, e procurei aí uma palavrinha aproximadamente.
Eu não vou encontrar, mas não encontraremos aproximadamente. Então, por eu saber que o gabarito seria a letra C, eu levei em consideração as discrepâncias existidas entre essas densidades que são fornecidas, né, e justamente essa relação entre elas que deu aqui esse acréscimo de 20, né? Então, porque seria 500, 500. Se eu tenho um volume 1.000, né? Tem um volume 1.000. Se eu for relacionar aqui, eu não vou ter a mesma quantidade, né? E pela relação dos cálculos, ficaria discrepante o resultado. Então, a substituição seria que eu ia ver que para dar essa quantidade aqui no volume final, seria 500 menos ele, né? 520 menos ele, que vai dar o valor que não vai corresponder, né? Que seria um 500 e o outro 800, né? Mais ou menos. 800 e alguma coisa. Então, não bateria diretamente. É uma questão complicada, eu achei complicado. Não sei contra vocês. Além de ser trabalhosa, você tem que fazer essa relação aí. Mas o gabarito é a letra C. Tá ok? Essa questão eu vou dar para o Christian, ela para ela trabalhar com vocês. Questãozinha chata aí. Mas deu para compreender pelo menos boa parte do que eu fiz aqui. Esse desenvolvimento, a questão da densidade, fiz a relação das densidades, e aí o resto é matemática, né? Vai estar do mesmo jeito aqui. Vou deixar do mesmo jeitinho que está. Eu vou postar no sala de aula, tá? Essa questão aqui você já deve ter feito ela comigo alguma vez na vida. Você deve ter feito essa questão comigo. Uso muito ela na questão das mudanças de estado físico. Questão boa ela. Então, bora aí, ó. Depois de 19 horas, os convidados começaram a chegar. A Dina os recepcionava no bar, onde havia 2 baldes, um deles com gelo e outro com gelo seco. Dina bradava aos seus quatro cantos. Isso faz a festa tornar-se mais química, já que esses sólidos serão usados para refrigerar as bebidas. Para cada bebida estrondosa, escolher um sólido mais apropriado. Curiosamente, alguém pediu 2 doses iguais de uísque, uma de gelo e outra de gelo seco, mas colocou os copos em uma mesa e não consumiu as bebidas. Passando um certo tempo, um colega da faculdade resolveu verificar se Dina ainda era a sabichona de antigamente e foi logo perguntando. Na letra A. Esses sólidos, quando colocados nas bebidas, sofrem transformações. Que nomes são dados para essas 2 transformações? E por que essas transformações fazem com que as bebidas se resfriem? Vamos fazer de trás para frente. Ele vai resfriar, porque o que vai acontecer aí? Absorção de energia. Então, para absorver energia e eles mudarem de estado físico para o outro, é um processo endotérmico, né? Então, sem endotérmico, está havendo a absorção de calor. Está absorvendo calor. Então, absorve calor aqui. Tanto no gelo, quanto no gelo seco. Então, está absorvendo calor. E por isso que eles estão fazendo a mudança do seu estado físico. Já o nome, né, da transformação, que nomes são dados a essas transformações? Então, nós temos que olhar para os copos aqui, ó. Na situação 1, o cara pegou o copo, né, um copo de uísque, ele colocou essa estrutura sólida e colocou essa outra, né, X e Y, e na situação final, você nota que o C está com um volume maior e o D está com um volume menor. Então, esses sólidos, quando colocados na bebida, sofrem transformação. Que nome é dado a essa transformação? Que nome é dado a essas 2 transformações? E aí? O que é? É fusão? É ebulição? É sublimação? Primeiro, onde é que está o gelo seco e onde é que está o gelo aqui nesses copos? Gelo seco, está no X ou está no Y? Usem seus conhecimentos. Sublimação do gelo seco, beleza. E do gelo normal seria a fusão, né? Então seria, bora lá. Gente, desculpa, a cachorra tá ficando doida aqui. Então seria a fusão
que é do gelo normal. E a sublimação, que é a do gelo seco. O C seria do normal, né? Então, aqui, gelo seco. E o gelo natural, né? Normal. Então, aqui, ó, o X, esse que está lá no fundo do copo, e, consequentemente, é mais denso, né? Que é a solução, é o gelo seco. Que é o gelo seco. E o que está lá em cima é o gelo convencional, o gelo normal. Que ele é menos denso, tá vendo? Ele fica lá em cima. O gelo seco vai afundar. Esse gelo que está lá em cima faz a fusão. Então, se ele faz a fusão, ele vai derreter. Se ele vai derreter, vai aumentar o seu nível, né? Vai diluir o álcool presente lá. Então, por exemplo, se eu fizer o comparativo, é aqui, né? Ó. Não é verdade? E aqui está ocorrendo a fusão. Não é isso? Já o X corresponde aqui à solução, situação final D. Porque se o gelo seco está absorvendo o calor, nessa absorção vai diminuir o nível, né? Diminuir o nível para ele poder ir embora. Ele está retirando o calor ali do sistema para poder ir embora. Isso acontece nas festas, né? Inclusive, a gente já consegue responder a letra D, aliás, perdão, a letra B, né? Já dá para responder a letra B. Diz aí. Dina, veja essas figuras e pense naqueles 2 copos de uísque que nosso amigo não bebeu. Qual copo da situação inicial corresponde ao D da situação final? Nós já vimos que é o X, né? Porque corresponde aí ao gelo seco. Em alguns dos copos, a concentração final do álcool ficou diferente da concentração inicial. Por quê? Porque houve a diluição. E foi justamente aqui, né? Ó, no C. Ele diluiu o álcool presente lá no sistema, foi diluído com a presença da água. Então, aumentou a concentração da água naquela solução, né? Ocorrendo o processo de diluição. Então, essa é a nossa relação. Né? O C, o copo C vai corresponder ao Y, e o copo D corresponde ao X, onde aqui a fusão que ocorre aqui, vai produzir uma diluição do álcool. É o que acontece com os apreciadores de álcool, né? No caso aí, quem compra um uísque de 32%, 40%, que é aquele odipar, precisa da água para poder diluir esse álcool, diminuir a concentração do álcool e que a pessoa possa acordar no dia seguinte, né? Então, essas são as relações aí desse tipo de questão. Vocês lembram dessa questão? Eu já trabalhei com você no 9º ano. Já trabalhei com ela no 9º ano. Antiga ela. Vamos lá para a próxima. Alquimia subterrânea transforma mina de carvão em mina de hidrogênio. Em uma área de mistura de carvão localizada no sul da Polônia, um grupo de cientistas está usando uma mina de carvão para avaliar experimentalmente um método alternativo para a produção de energia limpa e assim produzir uma utilização para pequenos depósitos de carvão ou minas exauridas, que são tradicionalmente deixadas de lado, representando passíveis ambientais, no caso aí, né? Que fica de lado, o carvão também polui. Na teoria e no laboratório, a injeção de oxigênio e de vapor no carvão resulta na produção de hidrogênio. Então, bora ver aqui a injeção de oxigênio e de vapor. No caso aqui, ó, resulta na produção do hidrogênio. No processo oxigênio líquido, então a gente tem a relação dos dois, né? No vapor e do líquido, né? No hidrogênio líquido,
É colocado em um reservatório especial, localizado nas geleiras, não, perdão, nas galerias da mina de carvão, onde se transforma em oxigênio gasoso, começando o processo denominado de gaseificação do carvão. A passagem do oxigênio líquido para o oxigênio gasoso e a transformação física aí qual é? Do líquido para o gasoso. E a sua transformação física enquadra-se aonde? É um processo endotérmico, é um processo exotérmico. Então, se eu estou passando do líquido para o gás, ele está absorvendo calor. Então, todo mundo que é exo vai embora. Vai embora, vai embora. Não é isso? Ó. Não pode ser, é endotérmica. Espontânea? Não estamos falando nem de energia livre, tá? Estamos falando aí de absorção ou liberação de calor. E aí o pH e a Marina já estão me dizendo qual é, né? Evaporação. Liquefação não é. Liquefação é um processo contrário, né? Então, nem entraria na parte de endotérmica, seria exo, né? Seria exotérmica aqui, ó. Né? Então, só nós temos aí como alternativa a letra D, que é evaporação. Se tivesse vaporização, seria a mesma coisa, tá? Se tivesse aí calefação, também poderia ser uma relação, tá? Então, é um processo onde nós temos aí a absorção de calor, é endotérmica aí, é um processo endotérmico. Então, vamos ver aí, que horas são, por favor, que horas são? Falta 3 minutos, né? Bora ver a próxima questão, letra D. Sistemas químicos de transformações. Primeiro é uma questão da Unesp. Uma amostra de água no rio Tietê, que apresentava partículas em suspensão, foi submetida a processo de purificação, obtendo-se ao final do tratamento uma solução límpida e cristalina. Em relação às amostras de água antes e após o tratamento, podemos afirmar que correspondem respectivamente a: letra A, substância composta e simples. Bem, bora raciocinar. Quando ele fala aí, amostra do rio Tietê. Então, a amostra do rio Tietê não é tão limpa assim, né? Vocês vão notar o seguinte, que por ter partículas de suspensão, ela vai apresentar mais de um componente. Não é isso? Ó, eu consigo ver lá o lixo existente ali, né? Então, ela apresenta mais de um componente. Então, logo, ela vai ser uma mistura. Aqui é uma mistura. Ela tem uma mistura porque tem mais de um componente. Mais de um componente naquela aguinha lá do rio Tietê. Então, na sequência aí, a gente pode dizer, inclusive, que essa mistura aí é uma mistura heterogênea ou homogênea? É heterogênea ou homogênea aqui? É hétero, né? É heterogênea. Porque nós identificamos, inclusive, lá os formadores. Não é isso? Nós conseguimos identificar. Mas a gente vai continuar lendo, né? Ó. Processo de purificação, obtém-se no final uma solução límpida e cristalina. É o inverso que nós temos lá. Né? Então, continua sendo uma solução, continua sendo uma mistura. Só que essa mistura, agora eu não vou conseguir identificar fácil, não é isso? Ó? Quem está presente lá. Continua sendo uma mistura. Só que agora é uma mistura o quê? Homogênea. Porque foi feito o tratamento, né? Ó. O tratamento aconteceu, agora ela é límpida e cristalina, a gente pode consumir, ela vai voltar para o esgoto e vai formar novamente a água para a gente consumir. Então, sem mais delongas, respectivamente, nós temos aí a letra D, não é? Mistura heterogênea, que é a água retirada da amostra, e ela límpida é homogênea, letra D, de... Deixa eu ver se minha mulher está aqui perto. De danadinhos para passar no Enem, que são vocês. Gente, eu vou parar aqui. Eu acho que eu já falei demais, você já deve estar cansado já. Com certeza agora vocês vão ter aula do Christian. Não, né?
O PH avança na cabeça. Gente, eu espero que tenha sido proveitoso o que foi falado hoje, né? E a maneira como eu trabalhei. Desculpe aí as falhas pela questão da minha internet, fica travando demais. Mas a gente vai tentar melhorar cada vez mais, para que a aula não fique uma coisa maçante. E eu sei que vocês estão aí com a cabeça cheia de simulados, né? Por vir, mas é só uma etapazinha. Daqui para frente, vai diminuindo o tempo, vocês vão chegando cada vez mais na universidade. Não vão mais nem lembrar de mim. É simples assim. Ah, eu tive um professor de química, eu não me lembro o nome dele, eu acho que é Christian. Você vai esquecer de mim, isso é fato, acontece. Mas eu não vou esquecer de vocês, não. Vocês são marcantes na minha vida. Conheço vocês desde piquititinhos, então, eu vi vocês crescendo e vou ver vocês desenvolvendo cada vez mais. Um abraço, fiquem todos em casa, por favor. É chato, é ruim, mas, gente, nós estamos vivendo uma situação muito delicada mesmo. Então, vamos nos cuidar, vamos nos preservar, não só a nós, os nossos parentes, os nossos amigos. Vai dar certo. Uma hora a gente vai conseguir ter essa vacina, se livrar dessa doença que está tirando muitas vidas. E o meu medo aqui é muito grande. Valeu, Saulo. Eu tô com um medo muito grande. Enfim, vamos rezar. Um abraço bem forte para todos vocês. E até a próxima aula. Tchau. Deixa eu parar a gravação aqui, né? Senão vai ficar uma coisa enorme.